Então, nós vamos falar sobre as monarquias nacionais, tá certo? Então, monarca, reis, sempre existiram na Europa, tá certo? Só que eles nada mais eram do que meros senhores feudais, pessoas que possuíam terras. Lembrando vocês que no período da Idade Média, né, no sistema feudal, no feudalismo, o que representava uma riqueza, o que representava a riqueza de uma pessoa era justamente a quantidade de terras que ela possuía, tá certo? A quantidade territorial ali, os feudos que ela possuía. Então aqui a gente já viu que, né, nas aulas passadas, aliás, a aula passada a gente viu justamente que vai surgir um novo elemento, né, dentro dessa estrutura social da Idade Média. Um elemento que não era nobre, um elemento que não era servo, um elemento que não tinha terras, um elemento que não era membro do clero, era um elemento que trabalhava justamente com comércio, tá certo? E por eles trabalharem dentro de uma cidade que era amuralhada, que era toda protegida, né? Essas cidades amuralhadas receberam recebeu o nome justamente de burgos. As pessoas que moravam ali dentro dessas cidades amuralhadas receberam o nome de burgueses. E aí surge uma nova classe social, um novo elemento social chamado de burguesia. E vai ser justamente a aliança, tá? A união entre reis e a burguesia que vai formar justamente as monarquias nacionais que nós conhecemos hoje, tá certo? Então, não existia França, não existia Itália, não existia Inglaterra, tá? Não existia Alemanha, não existia nada disso, existiam feudos, tá certo? Espalhados, não tinha uma noção de território, aonde que acabava um país e começava outro. Não existiam. Por quê? Porque as monarquias elas não eram nacionalizadas, tá certo? Hoje nós temos essa questão justamente de nação. Se a gente vê, por exemplo, essa imagem aqui, ó, as cores, a gente já sabe que nós estamos falando da França. Se a gente vê a Torre Eiffel aqui, ó, a gente já sabe do que nós estamos falando. Tá certo? Nós estamos falando da França, o idioma francês, da alta gastronomia, tá certo? Então, pessoal, é isso que vai ser o conceito de nação aqui. As pessoas elas vão nascer num determinado território e vão sentir um pertencimento àquilo ali, tá certo? Por exemplo, quando a gente vê essa imagem aqui, tá? Qual que é o país das massas, né? A gente vê uma pizza, por exemplo, uma lasanha e etc. Já vem na cabeça da gente justamente o quê? Aquela herança italiana já vem na cabeça da gente. A Itália, por exemplo, né? Quando a gente fala de uma nação fast food, falou em fast food, os criadores do fast food, né? Já vem justamente os Estados Unidos. Então, percebam que alguns elementos culturais vão estar representados no conceito de nação. As pessoas vão ter uma nacionalidade ali, tá certo? O que constitui uma nacionalidade? Cultura, idioma, sociedade, organização política, tudo isso, né? Quando se fala, por exemplo, né, do Brasil, então, o mundo inteiro, a gente mostra essa imagem aqui. Opa, Brasil é carnaval, fevereiro, embora o carnaval exista, né, em diversas partes aí do mundo, tá certo, pessoal? Então, esse é o conceito de nação, tá? Aquilo que representa um determinado povo, certo? E essa questão da formação das monarquias nacionais, que a gente começa a analisar hoje, ela vai ser justamente, ó, a passagem, tá? Dessas monarquias feudais para as monarquias
nacionais. Então, cada pedacinho de terra, cada quadradinho de terra ali, tinha um senhor feudal, tá certo? Então, o poder, ele era descentralizado, tá? Então, enquanto nas monarquias feudais nós temos os feudos, os reis mandando dentro dos seus feudos, na monarquia nacional nós vamos ter um território que vai pertencer a uma nação. Então, os territórios eles vão se ampliando. E para eles se ampliarem, obviamente, vai ter que ter guerras. Então, as monarquias feudais elas vão começar uma lutar com a outra por conta de territórios, e aqueles que vão vencendo vão formando justamente a sua nação, a sua nacionalidade, as suas características, o seu idioma, a sua moeda, tá? A unidade tributária, unidade jurídica. Então, enquanto aqui o poder estava descentralizado, aqui nós vamos ter o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa, que era o rei. Então, o rei, ele escolhia a religião do seu território, o rei, ele fazia as leis, o rei executava as leis, o rei, se ele quisesse começar uma guerra, ele começava uma guerra, ele colocava os impostos que ele queria. Então vai ser um poder absoluto, um poder absolutista, tá? Assunto lá do 7º ano, que vocês devem ter trabalhado com o meu querido amigo, professor, né, Silvanin. Beleza. E aqui, ó, enquanto nas monarquias feudais existia uma diversidade monetária, aliás, a economia era amonetária, eram trocas. Aqui a gente vai ter uma unidade monetária, tá certo? Então, euro, dólar, reais, cada nação vai ter a sua unidade monetária. Isso facilita, tá? Vamos imaginar aqui, no nosso contexto, da nossa região. Você imagina, você sai de Andradas, vai para Poços de Caldas e lá utiliza uma outra moeda, utiliza uma outra unidade monetária, e aí você vai para São João da Boa Vista e é outra unidade monetária. Dá muito trabalho isso. Então, unificou as unidades monetárias também, tá certo? Não só a unidade monetária que se unificou, mas também os pesos e as medidas. Como que eram os pesos e as medidas aqui no período das monarquias feudais, pessoal? Era chamado de bráquias. O que era a bráquia? Tá? A bráquia era por exemplo, você vai comprar um tecido, certo? A bráquia era da ponta do nariz do rei, da ponta do nariz do rei até o braço dele, certo? Então, se fosse um rei alto, um rei gigantesco, tá? O que acontece? O tecido era maior. Se fosse um rei anão, o tecido era menor. Se fosse um rei estatura média, o tecido tinha uma característica média, então não tinha unidade. Não existia essa unidade. Hoje, você compra 1 quilo em qualquer lugar do Brasil, é 1 quilo. Nós temos a unidade monetária. 1 litro é 1 litro. R$1 é R$1. R$200 agora? R$200, tá certo? Então, pessoal, a unidade monetária vai acontecer aqui, e a unidade dos pesos e das medidas também. Então, vocês percebem que tudo está envolvendo e tudo está relacionado justamente com os burgueses, tudo relacionado com comércio, questões de comércio, portanto, tá certo? E vai ter uma unidade, pessoal, militar também. Isso aqui eu acho que talvez seja o mais importante, tá? Por quê? Porque nas monarquias feudais, o que acontecia? Quando um feudo era atacado, certo? Os vassalos, né, os outros senhores feudais que haviam recebido terras, eles iam até o castelo onde estava sendo atacado e ajudavam aquele senhor feudal, ajudavam aquele monarca feudal, tá certo? E depois eles voltavam para os seus castelos. Eles eram utilizados apenas em épocas de guerra. Já aqui, nós vamos ter uma unidade militar, uma união militar. Então, o exército ele vai ser permanente, tá? Eles vão receber salários, eles vão ter uma categoria,
Vai ter a classe dos militares aqui, tá certo? Então, eles vão cobrar impostos, eles vão estar preparados para proteger as fronteiras, em caso de guerra, eles estão preparados para se defenderem, se eles quiserem conquistar territórios, eles atacam, tá certo? Então é aquela questão, né, do jogo war lá, de conseguir e de conquistar, portanto, territórios, tá certo? Então, pessoal, e vai ter uma unidade tributária também. Aqui, ó, dependendo do feudo, tinha um imposto diferente, certo? Aqui nós vamos ter uma unidade de tributos, uma unidade dos impostos, tá certo? Então, né, há alguns meses chegaram os IPTUs, no começo do ano chega o IPVA, o imposto sobre, né, o imposto dos veículos automotores. Não adianta, se eu tenho um carro aqui em Andrade, se eu tenho um carro lá no Bitura, se eu tenho um carro em Santa Rita, se eu tenho um carro em Poços de Caldas, eu tenho que pagar este imposto para eu poder andar, né? Andar com o carro? Para eu poder me locomover, então, com o meu automóvel, tá certo? Se eu tenho uma casa, se eu tenho um terreno, se eu tenho uma propriedade, eu tenho que pagar o IPTU, tá? Então, existe essa unidade tributária. Já nas monarquias feudais, isso não existia, era uma diversidade. Então, para atravessar uma ponte, pagava um imposto. Para utilizar o moinho do feudo, pagava um imposto. Tá? O servo morria, se a família quisesse ficar naquele feudo ali, tá? Ele tinha que pagar um imposto chamado de mão morta. E existiam outros impostos também que eram absurdos, né? Por exemplo, existia um imposto, né, chamado de prima noctem, tá certo? E o que era o prima noctem, tá? A primeira noite no casamento de um servo, a mulher tinha que ficar com o dono do feudo, do senhor feudal. Então a lua de mel do servo, da serva, né, ela passava com o rei, tá? Com o dono do feudo. E existiam outras aí absurdas também, né? Banalidades, enfim, corvéia, várias outras. E aqui tinha a diversidade jurídica também, tá? Nas monarquias feudais existia uma diversidade jurídica. O rei, se ele quisesse colocar pena de morte para um, pena perpétua para outro, uma semana de prisão para um, ele colocava do jeito que ele quisesse. Aqui vai ter uma unidade jurídica, vai existir uma unidade, tá? Nas leis. Olha, ele está sendo acusado disso, foi comprovado que ele é isso, então a punição dele vai ser essa. Aliás, de todos que fizerem isso. Não é porque alguém é amigo do rei, parente do rei, que vai ser diferente, tá? Então, esse esquema aqui, pessoal, ele é importantíssimo para a gente conhecer justamente a passagem das monarquias feudais, meras propriedades territoriais, para as monarquias nacionais. Então, as pessoas vão ter um idioma, as pessoas vão se reconhecerem através do idioma, vão se reconhecer através, né, do vestuário, do vestimenta, vão se reconhecer através das moedas, das leis, tá? Então, o poder vai estar ali centralizadíssimo, beleza? Então, como o professor já disse aqui, vai ocorrer a formação das monarquias nacionais. Para ocorrer essa formação das monarquias nacionais, vai ser justamente a aliança entre o rei e a burguesia. Então, pessoal, essa aliança aqui, né? O rei colaborava com as leis, a burguesia colaborava com o dinheiro. Quanto mais comércio tivesse, mais impostos o rei recebia, mais exército ele poderia ter, mais territórios ele poderia conquistar, tá certo? Então aqui surge o Estado Nacional moderno, que nós conhecemos hoje, tá certo? Então, o poder vai estar centralizado, as leis vão ser nacionais, certo? Então, naquele território, as leis vão valer no território todo, os impostos estão unificados, moeda única, um sistema de pesos e medidas
únicas, vai ter um exército permanente e nacional com as cores, né, representativas, tá, daquela bandeira, daquela nação, daquele rei, e as atividades comerciais vão se expandir, tá bom? E nobreza e clero, professor, fica de fora de tudo isso? Não, não, claro que não. Ele tinha um apoio da nobreza e do clero, tanto que ele pagava cargos, ele oferecia cargos, né, nessa burocracia, cargos, né, nessas instituições e também pensões. Então, tinha pessoas que recebiam pensões dos reis sem precisar fazer nada. Então, de uma maneira simplificada, resumida, sintetizada, né, e até simplória, tá? A formação das monarquias nacionais vai ocorrer justamente com a aliança entre rei e burguesia, tá? Então eles estão de mãozinha dadas aqui, estão na fita justamente por quê? Porque um colaborava, né, auxiliava, favorecia a existência do outro. Então, né, o rei, ele dava monopólios comerciais para a burguesia, ele unificou moeda e impostos, ele criou novas estradas, ele criou estradas seguras. Com isso, aumentava o quê? O comércio. O comércio aumentando significava o quê? Mais impostos que a burguesia pagava para o rei. O rei tendo mais impostos, o que acontecia? Ele tinha exército, mais armas, tá? Mais poder financeiro e poder militar também.